Entrevistado ao vivo hoje no estúdio o escritor espírita Richard Simonetti. O professor Duda Trevisani conversa agora com o nosso convidado. Richard, boa tarde. Boa tarde, Duda. Prazer estarmos aqui mais uma vez. O Richard Simonetti é um fenômeno em todas as suas atividades, quer como escritor espírita, quer como palestrante em obras de qualidade. E Bauru começa a se diferenciar até nesse mundo espiritual pela presença do Richard Simonetti aqui. Outro dia eu estava em Rio Preto, conheci uma pessoa num negócio que eu não conhecia e tal. A hora que ele soube que eu era de Bauru, o Richard Simonetti é de lá, né? Eu falei, é verdade. Mas você conhece ele? Eu falei, conheço, ele vai na TV. Mas você consegue conversar com ele? Eu falei, é claro que eu consigo conversar com ele. O cara, assim, também não é brincadeira, 56 livros espíritas, numa filantropia. Quem acompanha, eu que acompanho mais ou menos a vida do Richard, fico empolgado de ver semanalmente as suas palestras, tudo em prol da caridade. Mas você está dentro da filosofia do Espiritismo, né, Richard? Exatamente. O que o Espiritismo nos indica é que o caminho real da felicidade, do equilíbrio, é praticar o bem. Nós nos envolvemos com a vida comunitária, Duda, que eu acho que esse é o grande problema do homem na atualidade, talvez em todos os tempos. As pessoas são muito individualistas, né? O cidadão cuida, quando muito, da família. E nós não podemos esquecer que somos uma grande família, uma família universal, né? Todos filhos de Deus. Então o Espiritismo nos induz muito a isso, que nós temos que olhar para o próximo e nos identificarmos uns aos outros como membros de uma grande família, devemos fazer sempre alguma coisa pelo próximo. Então o espírita é induzido, não é que o espírita seja virtuoso, ele é induzido a esse tipo de comportamento, né, pelos próprios esclarecimentos da doutrina. E que é bem da doutrina do Novo Testamento, porque Cristo, no fim, fez toda uma pregação em cima do amor e da doação, né, Richard? Exatamente. O Espiritismo, ele desenvolve o pensamento de Jesus, né? Aquilo que Jesus... Eu diria o seguinte, Jesus falou para uma humanidade adolescente, convidando ao exercício do amor. O Espiritismo fala para uma humanidade adulta, conscientizando-a de que é preciso exercitar o amor, né? Então são mensagens que dizem a mesma coisa, mas em níveis diferentes, né? Você nota que a mensagem de Jesus é uma mensagem que ele nos convida a amar, né? Tendes ouvido o que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Você nota que é a mensagem do amor. O Espiritismo aborda os mesmos temas, mas já no outro diapasão, né? Já falando para pessoas mais adultas que devem ter a consciência da sua responsabilidade. Mas no fundo é tudo amor, né? Não tenha dúvida. Eu acho que a doutrina mais difícil de ser seguida, na verdadeira acepção do termo, é o cristianismo. Não tem dúvida. É porque nós estamos habituados a conjugar o verbo das nossas ações na primeira pessoa do singular, né? Ou para a família, né? E não enxerga então, o resto, né, Richard? Então esse é o problema. A vivência do Evangelho, a grande dificuldade é isso, porque você tem que largar o eu e pensar no nós, né? Esse é o grande problema. Cristo falou no próximo, não falou no filho, no irmão, não é isso, né? Ele diz textualmente, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Aqueles que cumprem a vontade de meu Pai que está nos céus. Então é isso, nós somos todos irmãos. O duro é as pessoas entenderem isso, né? É verdade. Não, é muito difícil. Principalmente envolvendo as etnias, né? Uma curiosidade minha, você vê, se você falou, o Espiritismo, no fim, ele prega a palavra de Cristo. Como que é o Espiritismo no Oriente Médio, onde tem poucos cristãos? Não há. No Oriente Médio não há nem cristianismo, né? São sociedades muito fechadas. Algumas fechadas demais até. Você correria o risco... católicos, Você ser católico num país como o Irã, aqueles países do Oriente Médio, e você vai ser católico, você vai correr risco de vida. Eles não admitem. Espiritismo nem falar, nem se fala, né? Não admitem. São sociedades totalmente fechadas.
Isso é um absurdo, né? Você não tem a liberdade de consciência para escolher no o seu Líbano princípio. tem os maronitas, né? Tem alguma coisa de catolicismo no Líbano, né? Mas é tudo muito fechado, muito difícil. A maioria, a vasta maioria, é muçulmana, não? Mal mesmo. Mas é uma pena, quer dizer, todas as crenças, elas são respeitáveis. Mas só que deveriam umas respeitarem as outras, né? Esse que é o problema. A crença, o islamismo, no fundo, é uma religião boa também prega o bem, né? Claro. Tem as suas deficiências, mas prega o bem, prega a fraternidade. É só que a interpretação dos textos é que complica, porque é uma interpretação muito voltada para o nós, né? Nós, no sentido de que o muçulmano é que sabe tudo e pode tudo. Né? Como é que é escrever o 56º livro, Richard? É mais fácil do que o primeiro. Tenho certeza. O primeiro foi difícil, né? Os primeiros livros você não domina a técnica. Como é de que escrever, nessa altura brota... A gente escrevemos com mais facilidade, inclusive graças ao computador, né? O computador é a 7ª maravilha, né? É a 8ª maravilha. Ele é uma coisa fabulosa, né? Facilita muito. Porque você pode pegar o texto, você reescreve o texto à vontade. Aqui. Sem problema nenhum, você tem o Dr. Google para consultar, nossa, está muito fácil. Bem mais simples. Antigamente eu levava 2 anos para escrever um livro. Hoje em 6 meses dá para escrever. Né? 6 meses. Não só pela experiência adquirida, mas pela facilidade que nós temos hoje usando esses recursos modernos. O título é extremamente sugestivo, quer dizer, aliás, os livros seus a gente pega e lê de uma vez, né? Agora, o homem de bem. Eu acho que, do modo geral, a grande maioria das pessoas gostaria de ser um homem de bem. O que defende? Bom, o Duda, a primeira coisa, esse livro que chama-se O Homem de Bem, ele é uma homenagem ao lançamento de O Evangelho segundo o Espiritismo, que está completando neste ano, mais exatamente agora no dia 28 de abril, 150 anos de publicação. O Evangelho segundo o Espiritismo é o aspecto religioso da doutrina espírita. E num dos capítulos, o capítulo 17, Kardec, discorrendo sobre lições evangélicas, ele situa o que seria o homem de bem. Então ele faz um texto bem amplo, onde ele vai citando as características de um homem de bem. Então o que eu fiz? Em homenagem ao lançamento de O Evangelho segundo o Espiritismo, eu desenvolvi esse texto de Kardec, que tem o mesmo título, O Homem de Bem. Então, para cada tópico abordado por Kardec com relação ao que ele considera o homem de bem, eu fiz um capítulo. E daí deu origem ao livro, né? Que é ao mesmo tempo uma mensagem de comemoração, mas é também um trocar em miúdos aquilo que Kardec falou em síntese, seria por aí. Então já Kardec tinha um trabalho em cima disso. Kardec foi... ele não foi reconhecido ainda universalmente, mas Kardec, se eu tivesse que eleger as 10 personalidades mais ilustres que já passaram pelo mundo, Kardec foi uma delas. Ele, antes de mais nada, era cientista, né? Ele era um filósofo, ele era pedagogo, né, professor, escrevia livros sobre ensino, né, tinha vários livros de pedagogia, abordava a matemática, o francês, ele era realmente um homem de uma grande cultura. Quando ele se interessou pelo espiritismo, ou pelo fenômeno mediúnico, né, a partir dali é que ele começou a entrar em contato com os espíritos, ele no espaço de 2 anos, para você ter uma ideia, Duda, você que conhece o espiritismo, sabe o que é o espiritismo, ele no espaço de 2 anos, ele entrou em contato com o fenômeno mediúnico em Paris, em 1855. Em 1857, 2 anos depois, ele lança o Livro dos Espíritos, que é a base da doutrina espírita, né? Tudo que se escreve sobre o espiritismo, a base está em O Livro dos Espíritos. Então ele codificou e consolidou uma doutrina em 2 anos. É um prodígio que ele fez, é realmente extraordinário, uma capacidade de trabalho. Ele escreveu muito, né? Naquela época que a escrita era manuscrita. Claro. Ele tinha uma vasta correspondência, fazia uma revista, a Revista Espírita, que cada exemplar, a cada mês, equivalia a um livro. Ele praticamente escrevia um livro por mês.
E fora isso, outros livros básicos, né, como o próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Foi uma figura realmente extraordinária. E um homem voltado para o bem da humanidade, né, um humanista, alguém que trabalhou nesse sentido. Essa região da TV Prevê, a internet está com problema aqui na região. Então, por favor, vocês liguem na TV Prevê, eles vão anotar e passar as perguntas aqui para mim, tá? Está sem sinal a internet nessa região da TV Prevê hoje, algum problema externo. Então, por favor, liguem nos telefones da TV Prevê, as perguntas serão anotadas. E chegou uma primeira pergunta do Dr. Natanael. Então, antes de eu continuar, vamos fazer essa pergunta para o telespectador ver que o sistema de pergunta, embora estamos sem internet, vai continuar funcionando pelos telefones. O Dr. Natanael fala: Feliz Páscoa a todos. Richard, em algumas obras de Allan Kardec, é citado que os negros eram seres inferiores e que deveriam passar por um momento de conscientização espiritual. Sendo que o Espiritismo prega a Deus também, e as obras de Allan Kardec é de 1800, e atualmente não se concorda com essas citações racistas, quem mudou de ideia? Deus ou Allan Kardec estava equivocado sobre a inferioridade dos Kardec negros? não era racista de forma nenhuma, ele era um homem universalista, ele trabalhava pelo bem da humanidade, ele não tinha discriminação nenhuma. O que ele se refere às raças antigas, que nos primórdios da cultura humana. Então a referência que ele faz não é ao continente africano, por exemplo, na atualidade, ou aos negros da atualidade, estivesse se referindo ao fato de ser uma raça inferior. A ideia dele não era essa. Ele apenas cita que no princípio, nos primórdios, as primeiras culturas que surgiram na Terra, elas eram muito elementares, envolvendo inclusive a própria raça negra, e que houve todo um trabalho de desenvolvimento da espiritualidade, no sentido de criar condições para que o homem pudesse evoluir cada vez mais, envolvendo as próprias raças de um modo geral, não apenas a negra, a amarela, a branca. Ele, em momento nenhum, ele situou que há raças inferiores. O que ele situou era a condição das raças primitivas que existiram na Terra, envolvendo inclusive a raça negra, que não ofereciam condições para a encarnação de espíritos mais evoluídos que pudessem dinamizar o progresso humano. Então isso foi um processo muito lento, dando condições para que os próprios integrantes das raças primitivas, dentre as quais a negra, pudessem se desenvolver, até atingir o ápice da civilização como nós temos hoje. Que interpretação você, com a sua experiência hoje, dá de práticas de macumba? Nós temos que considerar que a Umbanda é uma religião, é uma prática respeitável. Eu conheço muitos umbandistas que são homens de bem, então nada contra. Inclusive a Umbanda, ela se aproxima em algumas coisas do Espiritismo, na medida em que ela tem o fenômeno mediúnico. O umbandista acredita na reencarnação, enfim, há pontos de contato com a doutrina espírita, embora a Umbanda não tenha essa ordenação, essa institucionalização que houve com o Espiritismo, de ter uma doutrina. Então isso nós não temos ainda na Umbanda, mas é uma crença respeitável. Agora, nós não podemos criticar a Umbanda porque de repente tem um cidadão que num terreiro ele faz despacho e deseja o mal das pessoas. Isso daí são casos à parte, que não tem nada a ver com o contexto umbando. Da mesma forma que na Igreja Católica, nós temos os padres que exploram crianças, né? Padres que têm um comportamento irregular, nós não vamos julgar a religião pelo comportamento de alguns religiosos. Então, a prática da macumba, por exemplo, quando nós falamos em macumba, estamos pensando sempre em coisas más, de fazer o mal para as pessoas. Então, a macumba é simplesmente a invocação de espíritos que ajudem as pessoas em relação aos seus problemas ou às suas dificuldades. Em si não tem nada de mal. Agora, se alguém faz mau uso, é outra história. A internet voltou a funcionar na região. Então já beleza. Eu tenho contato com essa dificuldade lá em casa também. O Reginaldo da Vila São Paulo
Já está chegando pergunta, mesmo sem internet, chegando aqui por mal. Mas agora estamos com a internet já, então os nossos telespectadores já podem usar. O Reginaldo da Vila São Paulo, ele fala aqui, ó, boa tarde a todos. Os espíritas dizem que acreditam na Bíblia. Porém, eu gostaria de saber de que forma eles acreditam na Bíblia. Pois, pelo que eu aprendi, ela condena a prática do espiritismo. Não, nem poderia condenar, porque o Espiritismo surgiu a partir do lançamento de O Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, e os textos bíblicos remontam a 3, 4 mil anos. Antes de Cristo. Lá não existia. Espiritismo não podia ser condenado, uma prática que nem existia. O que acontece é que, em determinado texto de Moisés, houve uma época em que estava acontecendo um abuso em relação às práticas de evocação dos mortos, e não foi o Espiritismo que inventou o intercâmbio com o além. Isso existe desde o aparecimento do homem na Terra. Como havia um abuso da parte do povo judeu, então Moisés proibiu a prática de evocar os mortos, até sob pena de morte. Né? E eu acho interessante que muitos irmãos nossos evangélicos levantam justamente essa proibição de Moisés, dizendo que Moisés proibiu e o Espiritismo hoje não está cumprindo a palavra de Deus. Bom, acontece que a palavra de Moisés não é a palavra de Deus, né? Primeira coisa. Moisés, ele legislou para um povo belicoso, que era o povo judeu na época, uma série de orientações que nós temos que entender no contexto da época. Por exemplo, Moisés, ele instituiu o sábado como dia consagrado ao Senhor. E com a seguinte determinação: quem trabalhar no sábado será condenado à morte. No texto bíblico há o caso de um cidadão que foi surpreendido rachando lenha. Você imagina, no sábado ele estava rachando lenha, não estava cometendo nenhum crime, ele estava simplesmente rachando lenha. Ele foi levado ao conselho e Moisés, falando em nome de Deus, o condenou ao apedrejamento. O cidadão foi apedrejado. Agora eu pergunto para o evangélico que hoje leva a Bíblia ao pé da letra: você está proibido de trabalhar no sábado? Se alguém trabalhar no sábado vai ser condenado à morte? Então nós temos que entender os textos mosaicos, nos 600 e tantos mandamentos, como uma orientação, um disciplinamento do povo judeu. Ele falava para a sua época, ele não falava para todas as épocas. Tem coisas ali verdadeiramente absurdas se nós levarmos ao pé da letra. Inclusive, Jeová, que falava por intermédio de Moisés, supostamente, mandava o povo judeu passar a fio de espada em terra inimiga tudo que tivesse fôlego. Homens, mulheres, crianças, adultos, velhos, doentes, peixes, aves, animais, passa tudo a fio de espada. Isso hoje soa para nós um absurdo. Né? Mas, no entanto, está no texto bíblico. O Velho Testamento, nós temos no Espiritismo como conjunto das tradições do povo judeu, não é a palavra de Deus. Se nós formos interpretar como a palavra de Deus, nós vamos cair aí na fantasia. Né? Tem muita coisa fantasiosa. Então, em determinado momento, nós temos agora aí o filme Noé, né? Em determinado momento, segundo está no texto bíblico, Deus se arrependeu de ter criado o homem. Ia destruir todos os seres vivos. Você assistiu o filme? Não, não vi ainda. Falam bem do filme, né? Bem feito. Bem feito. Mas o que aconteceu? Noé caiu nas boas graças de Jeová e Jeová permitiu que ele fizesse a arca lá para acolher um casal de todos os seres vivos. É uma bela fantasia, até porque nós não tivemos na Terra um dilúvio universal, né? Que pusesse a perder todos os seres vivos. Então, se nós começarmos a interpretar o texto do Velho Testamento ao pé da letra, vamos cair na fantasia, gente. Precisa cuidado com isso. Agora, o Espiritismo, Duda, ele ressalta muito o valor do Novo Testamento. Né? Para nós, o Novo Testamento é o que há de mais importante na Bíblia, que é a história de Jesus, claro, com todos os seus ensinamentos. Fala em espírito toda hora, não, né? Daí sim, o Novo Testamento... Nós podemos dizer que no Novo Testamento nós vemos a palavra de Deus, realmente, a orientação da espiritualidade maior em favor da construção de um mundo melhor. Aí sim. Não tenha dúvida. Vamos ver o que esse telespectador fala. Professor, existem algumas crenças uma espécie de demonização dos espíritas, principalmente por uma parte dos evangélicos. Professor, Chico Xavier vendia mais livros que Jorge Amado e vivia em pobreza. Conheci
o quarto em que ele vivia em Uberaba. E, incrivelmente, foi e continua sendo taxado, como disse algumas crenças, como um homem do diabo. Tem que ser muito fanático para falar isso, né? Até a Igreja Católica reconhece o valor do Chico Foi uma das grandes figuras, eleito inclusive pela opinião pública o maior brasileiro de todos os tempos. Eu acho. Um programa que houve. Mas aí, Duda, devemos considerar o seguinte, eu até entendo, porque os evangélicos de modo geral, e o movimento protestante, tem assim uma certa prevenção contra o espiritismo. A razão é muito simples. Na crença evangélica, principalmente nas seitas pentecostais, há a ideia de que quando o cidadão morre, o seu espírito vai dormir até o juízo final. Então, num suposto juízo final, que vai acontecer não sabemos quando, todos aqueles que já viveram na Terra vão reviver no corpo de origem, coisa vai por aí. Né? Até voltar. Daí haverá o julgamento. Então, partindo desse princípio, eles imaginam que quando o cidadão se manifesta no centro espírita e ele se identifica dizendo que é o senhor fulano de tal, deve ser o diabo, porque espírito não se manifesta, ele está dormindo. E se alguém se manifesta dizendo que é fulano de tal, ele está mentindo. Se ele está mentindo, não deve ser anjo, deve ser diabo. Então daí a ideia que eles têm de que no centro espírita se manifesta o diabo, sempre. Por isso que eles têm essa prevenção contra o espiritismo. Que é uma ideia totalmente equivocada. Em primeiro lugar, porque essa ideia de dormir até o juízo final não tem uma base lógica nos próprios evangelhos. Não tem essa ideia de que você vai dormir até um remoto juízo final. Mas tudo bem, ainda que acreditando nisso. O Chico Xavier, ele psicografou, vou lembrar apenas a poesia psicografada pelo Chico. Não sei se você sabe, que o Chico psicografou perto de 300 poetas. 300, não foi nenhum, nem dois, nem 10. Esses 300 poetas, muitos deles até desconhecidos do grande público, e alguns famosos, eles se apresentam no seu estilo. E você sabe que o estilo é o homem, né? É muito difícil imitar estilo literário. O Chico captava o estilo de todos esses espíritos que transmitiam mensagens gloriosas, aí, mensagens belíssimas na sua poesia, como um Castro Alves, por exemplo. E o crítico, ele lê, ele vê que está ali, está Castro Alves, né? Está Gonçalves Dias, Augusto dos Anjos, né? Augusto dos Anjos, que é aquela poesia complicada, beça. Então, se a pessoa com bom senso analisa o trabalho de Chico, vai reconhecer que Chico, que foi um humilde mineiro, que fez até o 4º ano do grupo escolar, pobre, muito pobre, não tinha acesso a livros, ele não podia conter esse universo literário que fez dele o maior escritor brasileiro de todos os tempos, né? Com quase 500 livros publicados, que não eram dele, eram dos espíritos. Né? Quem estava conversando com você era o Beto do Parquinho. Agora ele faz uma pergunta interessante. Gostaria de saber a explicação do Richter sobre um fato. Os índios, antes de serem catequizados, já faziam referências e homenagens aos seus antepassados. E é verdade. Ou seja, rezavam para os espíritos. Como que eles evoluíram nesse sentido? Todos nós estamos submetidos a um processo de evolução. Nós compomos famílias que evoluem, né? As raças, de um modo geral, compõem grandes famílias de espíritos que em determinada faixa evolutiva estão desenvolvendo suas experiências. Então as tribos indígenas, elas têm espíritos já desenvolvidos, têm espíritos que muitas vezes reencarnam como um índio para ajudar o desenvolvimento da civilização indígena. E há aqueles espíritos primários ainda, que estão vinculados a um processo de evolução inicial e que reencarnam no seio da floresta, onde eles têm um habitat mais tranquilo para que possam desenvolver as suas atividades, crescer ao longo de várias experiências, né, fazendo seu crescimento, desenvolvimento intelectual e moral. A minha neta Paula é veterinária. Você, telespectador, a minha neta é veterinária, fez curso de especialização nos Estados Unidos, em inseminação artificial,
Quem precisar dos serviços da Paula, embora ela tenha um serviço, mas ela está às ordens aí. E eu vou junto com ela para segurar o boi, a vaca, viu? Quer dizer, a Paula é um geninho. Não vou falar que ela puxou para o avô, porque ela é muito mais inteligente que o avô. Mas ela faz uma pergunta aqui. Ela quer saber por que os espíritos são contra a doação de órgãos. Bom, eu acho que há um equívoco aí. Nem os espíritos, nem os espíritas são contrários à doação de órgãos. Eu acho que aí há um equívoco. Não são? Não. Nós somos francamente favoráveis, não há problema nenhum. Então, essa questão realmente não existe no meio espírita. Não só os espíritos que orientam o movimento espírita, como os próprios espíritas, não tem nada. Nós achamos que o cidadão, acho até que nós deveríamos estimular as pessoas a fazerem a doação, principalmente dos olhos. Os olhos, nós temos no Brasil milhares de cegos com problemas nas córneas que voltarão a enxergar se receberem uma córnea em transplante. Então eu, em palestras, quando nós abordamos a questão da morte, viu, Duda, eu sempre comento isso, que é o tipo de doação que todos nós podemos fazer. Por exemplo, doar coração, rins, pulmões, você não pode, nem eu, né? Pegar um pulmão com um cidadão com 78 anos, né? Ou os rins, depois de uma certa idade você não pode fazer doação. Agora, os olhos, em qualquer idade nós podemos doar. Eu sempre falo para o pessoal, conversa com a família fica meio constrangida, né? Parece que é uma coisa muito ruim mexer com o cadáver. Não, ele não vai apodrecer, vai se decompor em questão de horas. Vamos fazer a doação. Você já pensou, com os nossos olhos, 2 cegos poderão voltar a enxergar? Fantástico. E outro detalhe também, a córnea, ela não tem problema de rejeição. Então, é um tipo de transplante muito tranquilo, né? Beleza. A minha neta voltou à tônica aqui. Ela fala que o Chico Xavier que era contra. Não era. Ele, em determinado momento, ele comentou a respeito do assunto. O que aconteceu foi o seguinte: quando surgiu a ideia do transplante, os primeiros transplantes foram feitos na década de 60 na África do Sul, né? Lembra do Dr. Barnard? Os transplantes. Naquela época havia um problema muito sério, porque você literalmente tinha que matar o cidadão para tirar o coração dele vivo. Isso daí causava um certo constrangimento, e houve uma reação no próprio meio espírita. O próprio Chico se manifestou a respeito do assunto, e seria contrário. Depois disso é que se desenvolveu o conceito da morte cerebral. Quer dizer, o cidadão está morto, verifica-se que as suas ondas cerebrais estão zeradas, né? Quer dizer, é o conceito de morte cerebral. Se ela parou de funcionar, em questão de minutos, quando muito de horas, o corpo vai parar também de funcionar. Ele pode ser sustentado por aparelhos. Você, com a morte cerebral, você pode ser sustentado por aparelhos durante algumas horas, ou até 2, 3 dias. Mas depois não vai sustentar mais tempo, não, porque não tendo comando do cérebro, não há máquina que faça o cidadão continuar vivo. Isso é importante, porque no transplante de órgãos nobres, como coração, pulmões, rins, fígado, você precisa tirar o órgão vivo, né? Se ele morrer, se parar de funcionar, você não dá para aproveitar. Então a gente nota essa correria que há quando se vai fazer um transplante. Você vê que o cidadão, o doador, ele faleceu em outro estado, vem de avião, com cuidado, tem que ser muito rápido. E tem que tirar com o coração batendo ainda. O órgão tem que estar vivo. Então aconteceu a morte cerebral e posteriormente, logo em seguida, você retira o órgão para poder aproveitar. Quando eu escrevi o livro Quem Tem Medo da Morte, que é o meu livro mais vendido, tem perto de 250 mil exemplares, no capítulo sobre doação de órgãos eu comento isso. Na época, que o livro foi escrito na década de 70, eu comento que a gente era contra o transplante por causa desse problema, de você acabar de matar o cidadão. Mas posteriormente surgiu o conceito da morte cerebral, então o assunto ficou mais claro. Eu fiz um adendo no livro, as edições atuais, tem quase que assim um pedido de desculpas, né? Porque a gente era contra uma coisa que hoje nós somos a favor. Entende que não há problema, né? Foi o que aconteceu com o Chico, né? Você falou, eu lembrei agora, o Dr. Natanael
falou sobre o negro. O Dr. Natanael, se eu não me engano, é afrodescendente, eu não conheço ele pessoalmente. Mas na equipe do Dr. Barnard tinha um negro que parece-me que nem era médico. Ele era o grande cirurgião da equipe. Você já leu isso? Já tem um filme, né? Tive a tem? Não sabia que tinha um filme. Diz que ele era a mão milagrosa que fazia o transplante. Né? Aqui nós tivemos o Dr. Zerbini, né, que foi também um pioneiro, um trabalho extraordinário. Aqui o Zé Pedro, o médico que me operou do coração, a minha aneurisma, participou junto com o Zerbini da primeiro transplante do Brasil. O Zé Pedro era caipira de Pirajuí, foi meu aluno. Boiadeiro, né? Ele recebeu o primeiro coração. É verdade. O Pedro Valentim deseja boas Páscoa para nós todos. Richard, ao contrário dos evangélicos pentecostais, o Espiritismo não cita o inferno ou o paraíso. Gostaria que explicasse. Para o Espiritismo não existe inferno e paraíso? Não, nós estamos bem de acordo com aquilo que Jesus falou, Valentim. Jesus dizia que o reino de Deus está dentro de nós. E o inferno também, né? Depende de como nós estamos vivendo. O cidadão pode viver no inferno ou pode viver no paraíso, intimamente, dependendo da maneira como ele vive, do que ele pensa. Agora, o inferno como um local geográfico destinado àqueles que praticaram o mal e que vão ficar lá para toda a eternidade, isso realmente para o Espiritismo não existe. Todas as regiões são de Deus, não existe um inferno localizado. Agora, se você pegar 200 pessoas que estão com o inferno no seu próprio coração, espíritos atormentados, desencarnados, eles podem estar reunidos numa região do mundo espiritual onde eles estarão no verdadeiro inferno. Na verdade, eles estão apenas projetando o inferno que está dentro deles, aquela região onde eles se encontram. Se eles saírem dali e tivermos um grupo de espíritos evoluídos, espíritos desenvolvidos moralmente, espiritualmente, aquilo passa a ser um paraíso. Então, não existe um local geográfico definido, isso é inferno ou isso é céu. Depende de quem está naquele local. Posso fazer mais uma pergunta? Opa! Tanta gente perguntando aqui, ó. Pergunto, a violência parece ter explodido no mundo. Que verdade. Hoje ela está presente, inclusive, na família. Toda semana temos casos de filho que matam pais, como já aconteceu em Bauru. Agora, nessa semana, veio à tona o crime do... Que loucura, isso daí é uma judiação. Pai médico me mata o menino lá no Rio Grande do Sul. O crime do menino Bernardo no Rio Grande do Sul. Richard, uma vez eu ouvi você dizer que inimigos podem reencarnar para evoluir como família. Mas esse crime entre filhos e pais pode se justificar apenas por isso? Apenas por isso não. Eu acho que nessas situações aí que filho mata pai e vice-versa, são situações extremamente constrangedoras, nós podemos ter aí a reunião de inimigos no passado, sim. Que tem uma animosidade latente que ela pode explodir no momento de cólera, de irritação, até levando o indivíduo a praticar um crime, não há dúvida nenhuma. Mas não é só isso não, porque Deus não iria nos colocar para conviver com inimigos do passado para que nos matássemos uns aos outros. O que falta é educação, né, orientação religiosa. Nós estamos droga, juntos. Que coisa loucura que a droga hoje é uma tristeza, né? A droga realmente ela anula a vontade do cidadão, desperta os seus instintos mais bestiais. Ele fica, principalmente na classe pobre, o cidadão fica naquela agonia de que ele precisa satisfazer o vício, parte para o crime, né? O que nós estamos vendo acontecer na atualidade é realmente uma coisa lamentável. Mas o que acontece também, e devemos levar isso em consideração, Duda, é que nós estamos passando por uma fase de transição na história da humanidade, né? Isso o Espiritismo deixa bem claro. Está havendo a reencarnação em massa de espíritos muito primários. Eu diria que se fez um raspa no umbral, que é a região de sofrimento onde ficam espíritos comprometidos com o mal, com o vício, com o erro, e essas entidades estão reencarnando em massa. Você nota que são espíritos que não têm senso moral, porque não é o problema das drogas apenas, porque o cidadão ele pode, você deve conhecer, eu conheço também, pessoas que são viciadas, se deixou dominar, mas ele tem senso moral. Claro. Então, ele tendo senso moral, ele vai ter respeito pelo semelhante, ele não vai roubar para satisfazer o vício. Agora, se você pega espíritos sem senso moral,
para ele mata, ele faz, ele acontece e não repercute nele. Então daí você lida com uma dificuldade muito grande. E nós estamos sendo a reencarnação em massa de espíritos assim. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu vi a entrevista de um cidadão que ele tinha sequestrado uma jovem e à noite a tinha matado. Ele a sequestrou no automóvel da jovem, foram para um local ermo, ele não a violentou não. Ele queria o carro, mas ele era tão mau motorista que ele deixou a jovem, matou-a, e a deixou e provocou um acidente e foi preso. Ele dando a entrevista, ele disse mais ou menos assim, não, eu perguntava por que ele matou a jovem. Né? Falou, não, eu fiquei com medo que ela fosse me alcaguetar e eu apaguei ela. Não? Ele falou isso assim. Mas o que era chocante na observação dele era a absoluta frieza, né? Ele não estava sentindo pelo que ele tinha feito. Que não repercutiu nele. É o que eu digo. É espírito sem senso moral. E nós estamos lidando com espíritos assim. Agora, qual seria a solução? Você, como educador, sabe, né? A solução é a educação. Enquanto nós não trabalharmos de uma forma mais intensa em relação à juventude, principalmente a juventude mais precária, mais pobre, que cresce num ambiente que favorece muito o desenvolvimento dessas iniciativas, não vai haver problema para a violência, não. Você pode multiplicar os efetivos policiais, ampliar as prisões, tornar mais severas as penalidades, mas se a mocidade, se a criança não for educada e contida e se desenvolver nela um senso moral, não há solução para isso, não. Que quando que vai estar no mercado O Homem de Bem, seu 56º livro? Já está, né, Duda? Já estamos vendendo aí lá na livraria, tem a livraria da União Municipal Espírita também, ali na Virgílio Malta. Nessa feira. E lá na feira também, o livro está sendo vendido. Amanhã, por sinal, eu estarei lá fazendo o lançamento. Teremos uma palestra por volta de 17 horas, que amanhã é feriado, né? Então é um horário bom para esse tipo de lançamento. Vai ser feita uma tarde de autógrafos às 17 horas. Então eu vou fazer uma exposição, em seguida a tarde de autógrafos. O livro está vendendo bem na feira, preço reduzido, né? Então o pessoal procura. E é um livro que eu tenho comentado, um livro para a pessoa que quer entender um pouco da moral espírita, daquilo que o Espiritismo nos orienta. Um livro até para ler em família, né? Para quem não é espírita, que pode não aceitar os princípios da reencarnação e da lei de causa e efeito, ou da manifestação dos espíritos, o enfoque aí é mais no sentido evangélico do termo, né? De vivência dos postulados evangélicos, e o Espiritismo nos ajudando, nos orientando nesse particular. Eu quero te trazer um dia aqui, trazer você mais alguém de lá, para falar sobre o SEAC. Que coisa fantástica que vocês têm ali, né, Richard? Tem 165 pessoas trabalhando como funcionários e centenas de pessoas fazendo o seu trabalho de voluntário. Que coisa fantástica que é aquilo, né, Richard? Ao meu ver, cresceu até demais. O centro hoje é uma verdadeira empresa, né? Nós temos 165 funcionários, como você falou. Como é que vocês conseguem manter aquilo, Richard? Uma boa parte, nós temos convênios com o Estado, né? Principalmente com a Prefeitura. Porque a Prefeitura contrata a obra social. Para a Prefeitura, você sabe que é um alto negócio, né? Porque ela vai para um terço do que ela gastaria. Né? É muito mais barato, você tem a direção daquele contrato que é feito, né? A execução do trabalho, é tudo lá em base de voluntariado. Né? Então a Prefeitura faz o contrato. Nós temos 30 e tantos contratos com a Prefeitura. Tem atendimento de creche, atendimento de adolescente, atendimento de população de rua, de imigrante. Então a Prefeitura dá uma cobertura boa aí, e no seu próprio interesse, que eu digo. Vai ficar bem mais barato para a Prefeitura ela contratar serviços de entidades filantrópicas do que ela própria fazer o trabalho. O perfil de quem frequenta o albergue, porque o albergue está sujeito à administração de vocês. Mudou o perfil do frequentador do albergue? Mudou muito, infelizmente mudou, porque eu me lembro, eu dei plantão no albergue durante muitos anos, isso na década de 80, 70, eu era plantonista toda terça-feira, nós tínhamos lá, naquela época havia os trens, e havia sempre um vagão para o migrante, né? Ele viajava de graça por esse vagão, então
nós tínhamos lá um contingente de 100, 120 pessoas todas as noites dormindo no albergue. E era interessante, Douglas, porque nós tínhamos aí famílias que vinham, sabe? Eram famílias grandes, nordestinos que vinham tentar a vida aqui. Você pegava uma família lá com 15 pessoas, às vezes, era impressionante. Marido, mulher, os pais e os filhos, aquela família, eles vinham tudo por aquela tentar a vida. E era uma dificuldade tão grande que eles tinham, tamanho era o nível de desconhecimento das coisas, que o que chamava muita atenção, você tinha que, quando pegava essa família, você tinha que levar para o sanitário e explicar que o vaso sanitário não era poço, tinha outra função. Porque senão o cidadão ia pegar água lá, pensava que... Eu nunca tinha visto vaso sanitário na vida, né? Então, o perfil era esse, de pessoal que vinha tentar a vida aqui no Sul. Hoje o perfil mudou totalmente. Você dificilmente encontra criança em albergue, mulher, muito pouco também, a maior parte homem. E você tem que tomar um cuidado danado, porque uma boa parte você está lidando ali com um viciado, com um criminoso, com um cidadão foragido da justiça. Ficou muito difícil trabalhar em albergue, é um trabalho de sacrifício. Nosso atendimento à noite é feito por voluntários, né, desde a fundação do albergue em 51, sempre equipes de voluntários. Mas é um atendimento hoje bem mais complicado. E sem falar que nós atendemos também a população de rua, né? Nós temos serviço lá com assistente social, psicólogo, fazemos acompanhamento, temos tido lá a felicidade de recuperar alguns para a família, encaminhados para a família. É um trabalho muito difícil também, não é fácil. Não, Richard, eu quero que você saiba que você tem todo o carinho da TV Prevê e que a TV Prevê acompanha, e vocês, não só os espíritas, tem outras entidades em Bauru que merecem o nosso respeito. Mas é o pessoal. Eu fiquei sabendo outro dia, Duda, eu não sei se esse dado é certo, eu vi numa publicação. Fiquei até espantado, dizendo que em Bauru tem perto de 55 mil pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Tudo isso? E eu fiquei espantado, falei, mas se esse dado for correto, é muita gente. Né? Mas eu vou checar isso. Na periferia. Eu achei muita gente. Mas estava, o papel aceita tudo, né? Foi uma publicação lá, dados estatísticos. Eu me lembro de uma frase do Tancredo Neves, quando ele ia ser candidato, ele falou assim, um país que tem gente morando embaixo da ponte não pode ser um país feliz. É verdade. E não pode, né, Richard? E não pode. É verdade. Mas é um prazer ter você aqui. Você quer falar mais alguma coisa? Não, agradecer uma vez mais a atenção do prezado ouvinte e levar em consideração o seguinte, nós tivemos algumas perguntas relacionadas com outras religiões, né, até algum questionamento relacionado com o Espiritismo. E o que eu posso dizer ao prezado telespectador, aqueles que tiveram a dificuldade de formular as perguntas, é que no atacado, nós podemos ter, no varejo, nós podemos ter algumas divergências doutrinárias relacionadas com a interpretação até de textos evangélicos. Mas eu acho que no atacado nós devemos estar todos juntos, né, em torno dessa que é a grande mensagem, que é a mensagem de Jesus. Né? Porque quando ele fala que nós devemos atender ajudar uns aos outros, fazer pelo semelhante todo o bem que desejaríamos nos fosse feito, ele está nos dando uma mensagem de caráter universalista. Né? Aí desaparece a cor religiosa. Acabamos de falar aí da pobreza de Bauru. Se nós nos dermos as mãos, todas as religiões, todas as pessoas válidas da cidade, estiverem interessadas aí, sem cor religiosa, de fazer alguma coisa pelo próximo, tranquilamente nós eliminaríamos a pobreza, daríamos àqueles nossos irmãos em situação aí de perigo até, condições para um desenvolvimento correspondente à dignidade humana, né? O respeito à dignidade humana. Então, minha gente, o que deve prevalecer entre nós, acima de qualquer divergência, que são coisas tão insignificantes que não representam nada, deveria prevalecer sempre aquele empenho de servir, de trabalhar pelo bem da humanidade, que é isso que realmente nos irmana como filhos autênticos de Deus e discípulos autênticos do Mestre de Nazaré, Jesus. Bom, tá aí. Eu acho que vários caminhos conduzem a Deus, né? E nós aqui da TV Prevê somos testemunha do trabalho seríssimo que é realizado pela
corrente espírita em Bauru. Isso que é importante, isso é fundamental. E outras religiões também, tanto evangélicas como a católica. Eu acho que todo mundo que luta para diminuir as desigualdades tem que ter todo o respaldo de uma população e de uma TV educativa. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.